Fala assim: agindo com fé em tempo de incertezas. Nós temos que analisar a nossa vida, nós temos que analisar o cenário onde nós vivemos, nós temos que olhar e ver que de fato, hoje nós não vivemos num mundo onde aquilo que a gente declara que vai acontecer, amanhã acontece de fato. A gente vive numa sociedade onde a nossa sociedade parece que está de perna para o ar. Parece que está sendo invertido o papel da sociedade. E nós precisamos de fato entender que a gente precisa agir com fé. Muitas das vezes nós esperamos que tudo esteja perfeito ao nosso redor, para que a gente comece de fato a viver, para que a gente comece de fato a buscar mais recursos. Quando a gente procura buscar melhoria para nós, a gente às vezes, para poder que isso aconteça, nós queremos que tudo esteja perfeito. Mas eu quero falar para você que nós não precisamos de fato ter um tempo perfeito para a gente começar a agir, para a gente começar a buscar as coisas. O que a gente precisa de fato é ter uma fé. O que a gente precisa de fato é ter a certeza dentro de nós que nós temos o Senhor conosco. Nós precisamos entender. E o texto base da minha palavra hoje é Eclesiastes, capítulo 11, versos 4, um único versículo. Eu quero que você leia comigo. Eu quero que você leia esse versículo comigo. Eu vou contar até 3. E todos nós vamos ler, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. É um versículo muito interessante. O rei Salomão, quando ele fala sobre esse versículo, é muito interessante. Ele fala algo profundo com apenas um único versículo. Ele diz assim, ó: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Muitas das vezes esperamos que tudo esteja perfeito, confere, para que a gente possa agir. Muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas só vai acontecer se o perfeito for o nosso perfeito. Se as coisas for da maneira que a gente quer, do jeito que a gente quer, senão a gente não vai atrás. Senão a gente não vai atrás. A gente precisa analisar isso. Mas eu quero falar para você que a vida, ela não funciona assim. Se você ficar esperando as coisas melhorar para você começar a agir, se você ficar esperando as melhores condições para você começar a buscar atrás do seu objetivo, desculpa te falar, desculpa trazer essa palavra para você, mas certamente você não vai alcançar o seu objetivo. Certamente você não vai alcançar aquilo que você almeja um dia. Às vezes você está aqui e diz assim: quando o tempo melhorar, eu vou agir. Quando o ambiente melhorar, eu vou para aquele lugar. Quando a minha vida melhorar, eu vou servir a Deus. Eu preciso primeiro resolver certas situações para poder buscar algo melhor na minha vida. Eu quero dizer para você que não funciona assim. Se você esperar, eu posso afirmar para você, a sua vida vai passar e você vai se tornar apenas mais um frustrado. Eu quero que você olhe para o teu irmão e diga assim: meu irmão, você não é um frustrado. Fala assim: meu irmão, você é um vencedor em Cristo Jesus. Deus nos chama para nós agirmos com fé. Tem alguém que tem fé aqui, gente? Há uns 2 discipulados atrás, eu estava com uma equipe de 12, e conversando no meio lá, 2 deles falaram para mim assim: pastor, a minha fé está pequena. Eu falei: meu filho, está errado. A nossa fé não tem que estar pequena. Já o Lucas falou assim: pastor, a minha fé está transbordando. Eu quero falar para você, filho, a fé é uma certeza
que tem que brotar dentro do teu coração. Por mais que você não veja, você tem que entender que existe algo para melhorar para você essa explicação sobre fé. Todos nós sabemos que quando a gente vai plantar uma planta, plantar algo, a primeira coisa a gente coloca o que é? Me ajuda, o que é? Não ouvi, o que é? Não, eu tô meio surdo, fala mais alto, o que é? Aí, a gente coloca a semente, confere. Mas você já vê a planta no outro dia? Não é porque você não vê a planta que a semente não está lá. Não é porque você não vê a planta que nada aconteceu. Eu quero dizer para você, você colocou a semente, então ela precisa enraizar para depois brotar, para vir para fora o tão sonhado, o tão desejado, aquilo que você sempre almejou. Então quero dizer para você, a fé é isso. Você tem que analisar algo. Eu quero isso, quero, beleza. Então, Senhor, eu estou entregando isso nas tuas mãos e eu declaro que vai acontecer. Pronto, sementinha plantada. Confere? Então eu plantei a semente. Eu não estou vendo, pastor, a minha bênção chegar. Pastor, não estou vendo ainda o meu curso, a minha universidade chegar. Pastor, não estou vendo ainda o meu negócio, a minha empresa crescer. Pastor, não estou vendo ainda as coisas melhorar. Ei, entenda uma coisa, não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando sim para você. Deus está trabalhando sim em cima disso. Por quê? Porque você tem que entender. Às vezes você também não é abençoado ainda, porque você não está preparado para receber o tamanho da bênção que Deus tem para você. Está na hora de nós mergulharmos de fato e começar a fazer aquilo que é para nós fazer e deixar Deus fazer aquilo que é para Ele fazer. Vocês estão comigo? Estão comigo? Então não espere Deus fazer aquilo que é para você fazer. Não espere. Eu vou esperar em Deus. E o tempo? Eu estou esperando em Deus. Filho, entenda uma coisa. Não fique parado esperando o milagre vir até você. Quando você abre a Bíblia, você vê a mulher do fluxo do sangue indo até Jesus. Quando você abre a Bíblia, você vê a mulher que o filho tinha morrido indo até o profeta. Quando você abre a Bíblia, você vê Jairo indo até Jesus. Ou seja, entenda uma coisa: para o teu milagre acontecer, é necessário você tomar uma atitude e começar a agir. O tempo de incerteza é o melhor momento para você ser tocado pelo Senhor. É o melhor ambiente para que as coisas aconteçam de fato. Quem quer viver o sobrenatural com o Senhor? Não ouvi. Quem quer viver o sobrenatural com o Senhor? Para poder viver o sobrenatural, eu preciso agir. Eu preciso ir além. Eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar. Eu preciso. Eu quero trazer para você a primeira chave nessa noite, que eu quero que você entenda ela de fato, para a tua vida ser transformada. A primeira chave que eu quero que gire hoje na tua mente é: não espere as condições perfeitas para começar a fazer o que precisa ser feito. Não espere. Quando nós fomos começar a nossa reforma da igreja, nós não tínhamos dinheiro nem para o forro, mas eu já estava com o cara do forro aqui dentro, medindo aqui o lugar. Quando a gente lançou a palavra que ia crescer o templo, ia botar porta de vidro, nós estava com caixa daquele jeito. Nós já começamos a declarar que ia acontecer. Talvez você está aqui esperando melhorar para alcançar aquilo que Deus já te entregou. Ei, entenda uma coisa: se foi Deus que te entregou, apenas confia, se lança. Ele está assim preparando algo melhor para você. Ele está preparando algo para você viver. Entenda. Não fique preso
Não fique preso, achando, Senhor, eu tenho que montar um negócio para mim. Senhor, eu tenho que abrir a minha célula. Senhor, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu fizer isso aqui, vai desandar. Filho, se você não tomar uma atitude, primeiro de se render ao Senhor e botar os teus negócios, as tuas vidas na mão do Senhor, certamente, desculpa te falar, você será um frustrado. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Levanta a tua mão por alto. Eu profetizo sobre você hoje, em nome de Jesus, que você não é um frustrado. Eu profetizo em nome de Jesus que você é um conquistador. Eu profetizo em nome de Jesus que você é um vencedor, que você é uma vencedora. Eu profetizo em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor vai ser derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Olhe para quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, não espere as condições perfeitas para começar a fazer o que precisa ser feito. Eclesiastes 11:4 diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Se você fica esperando que tudo esteja perfeito para agir, você nunca vai fazer nada. É a verdade. Pastor, eu sou pessimista. Pastor, tem que ser assim. Se eu não estiver vendo, não dá para mim. Mas de repente, quando a gente pergunta: você é uma pessoa de fé? Não sou de fé. E aí, como é que está nessa situação? Eu quero dizer para você, entenda bem profundo o que eu vou falar para você. Sempre vai haver obstáculos no caminho de alguém que um dia vai se tornar um vencedor. Sempre teve um obstáculo no caminho de alguém que hoje é vencedor. Talvez o teu obstáculo, o teu empecilho é você montar o teu negócio. Talvez e algo está fazendo com que você não consiga. Está um obstáculo lá. Talvez o teu obstáculo também seja você ter um medo de abrir uma célula, porque você sabe que cuidar de pessoas é muito, muito sério. Talvez você está aqui dizendo: pastor, o meu obstáculo é a minha família. Eu quero falar para você, filho, se você se render aos pés do Senhor, o Senhor vai sim alcançar essas famílias através de você. O que nós precisamos entender, sempre vai haver obstáculos. Se você ficar esperando que tudo esteja perfeito para agir, você nunca vai agir. Sério. Fala assim: está na hora de eu ser um vencedor. Fala assim: não importa. Não importa. Declara com fé. Fala assim: não importa os obstáculos. Não importa as situações. Fala assim: eu declaro em nome de Jesus que eu sou um vencedor. Amém. Você precisa entender, você precisa fazer isso. Deus não quer que você fique paralisado. Você sabia disso? Não quer. Talvez você está aqui pela primeira vez aqui no culto e está me ouvindo. O que é que o pastor está falando? Eu quero dizer para você: Deus não quer que você fique paralisado mediante as dificuldades. Nós sabemos que as dificuldades existem para todos nós. A dificuldade existe para quem é vivo. Mas sabe para que é que serve a dificuldade? Não é para te parar. A dificuldade serve para te impulsionar para o teu objetivo. Posso ouvir um amém? O maior erro das pessoas é ficar paradas enquanto ficam ali esperando que as coisas se organizem para poder agir. E eu quero dizer para você: não fique mais parado. Fale para o teu irmão: meu irmão, não espere as coisas se organizar, porque sempre vai ter coisa fora do lugar. É sério. Sempre.
Sério mesmo, eu estou falando para você. Eu quero que você entenda, sempre vai ter algo fora. E aí? Qual é a tua maior dificuldade? Qual é o teu maior sonho? E qual é a maior dificuldade que impede do teu sonho ser realizado? Eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe de fato o que está faltando para alcançar o teu objetivo. Por isso que eu te falo, não espere, cara. Está na hora de você não esperar mais as coisas ficar perfeita na tua frente para você agir. Não, filho, está na hora de você começar a agir. Porque aquele que vive, aquele que você serve, ele é perfeito sim, para as coisas acontecer. É sobre isso. Você serve a Jesus? Quem serve a Jesus aí, dá um glória aí. Aleluia, o Senhor, Ele é perfeito. Às vezes você está aqui e fica com medo. Eu quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo. Não fique paralisado. Deus não te fez para ficar paralisado. Pelo contrário, Ele te fez com a vida para você viver e receber a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Segunda chave dessa noite que eu quero trazer para você é: tá na hora de você ter coragem para encarar o desconhecido. Fala assim comigo. Tá na hora de eu ter coragem o suficiente para me encarar o desconhecido. 100% das pessoas têm medo do desconhecido. Por mais que você fale que não tem, você tem. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você sabia disso? Ah, pastor, não tenho medo. Tem. Todos nós temos medo do desconhecido. Mas para eu vencer o desconhecido, é necessário ter coragem. Como uma pregação que eu falei tempos atrás aqui, eu falei: coragem não é ausência. Quem estava no dia? Coragem não é ausência de quê? Coragem não é a ausência do medo. Ah, pastor, eu sou corajoso. Beleza, mas dentro de você está um frio na barriga, hein? Sério. Mas você vai. O que separa de fato alguém que conquista é a coragem daquele que não conquista. Porque ambos têm medo. E o desconhecido de fato faz medo. 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, Deus não te deu um espírito covarde. Fala assim bem firme: Deus te deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Agora olhe dentro do olho dele e diga assim: está na hora de você se levantar e ir atrás da sua conquista, conquistador. Amém? Pegou? Está na hora de se levantar, filho. Muitas das vezes o medo do desconhecido nos impede de avançar. É interessante, eu sempre falo, desde pequeno na minha família, o pessoal fala: rapaz, o Erimar, ele nunca teve medo. E até então eu achava que não tinha. Mas depois aconteceu certas situações que eu vi que eu tinha medo de algumas coisas. Mas sabe o que é interessante? Apesar do medo, eu ia lá atrás, não abria mão. Eu ia atrás sim daquilo que eu precisava. Talvez você está aqui hoje nos visitando pela primeira vez e quer montar um negócio. Eu quero falar para você: abre mão do medo, cara. Se Deus te entregou, vai lá, monte. Se Deus está no negócio, você vai crescer. Talvez você está aqui ao ponto de abandonar aquilo que você orou há tempos. Ei, não é o obstáculo que tem que te parar,
Não é. Para de olhar para obstáculos como barreira. Para. Que é onde está na tua frente para te parar o tempo todo. Entenda, os obstáculos servem para te fazer maior. Os obstáculos servem para te fazer melhor. Entenda isso. Muitas das vezes o medo do desconhecido está te impedindo de você avançar. Às vezes nós ficamos pensando: o que é que vai dar errado se eu fizer isso? Eu não vou fazer, porque já vai dar errado. Muitas pessoas ficam assim. Muitas pessoas ficam pensando: eu não vou agir, porque se eu for fazer, algo pode sair do meu controle. E se sair do meu controle, filho, entenda uma coisa: se você é servo do Senhor, se as coisas saírem do seu controle, não se preocupa. O cara que controla tudo é o nosso Senhor. Ele assume o controle até que tudo se ajuste novamente. Entenda isso. Entenda isso. Muitas das vezes ficamos parados, com medo de ir. Eu quero falar para você: o medo é o ideal para fazer com que a pessoa se torne uma frustrada. Sério. O medo é algo ideal que impede para a pessoa de crescer e faz com que ela se torne frustrada. Mas eu declaro em nome de Jesus que aqui só tem vencedor. Eu declaro em nome de Jesus: Deus não nos fez para viver ali dentro de uma caixinha com medo. Não. Eu não vou, porque se eu for vai acontecer isso. Não, filho, Deus te fez para confiar nele, para entregar os seus sonhos para ele, para que ele possa realizar para você. Coragem, como eu falei para você, não é ausência é agir apesar do medo. E por último, e a gente vai orar, a última chave que eu quero trazer para você é: tenha fé para acreditar no que você não vê. Eu botei desse jeito, porque tem muitas pessoas que dizem que tem fé, mas quando não vê as coisas acontecendo, acaba indo para a lógica. Eu quero falar para você que fé e lógica não andam juntos. Eu quero falar para você que fé é uma coisa, lógica é outra. Eu quero dizer para você que se você é uma pessoa de fé, você tem que abrir mão da lógica. Acreditar apenas no que vê não é fé, é lógica. Acreditar apenas naquilo que você pega, que você sente, que você ouve, isso não é fé. A fé está além do que você enxerga. Vocês estão me vendo? A fé vai além do que você vê, muito além do que você vê. Ela ultrapassa a barreira da lógica. Ela ultrapassa a barreira dos teus pensamentos. Ela vai além daquilo que você imagina. Eu quero fazer algo contigo. Fecha teus olhos. Pense no que você quer conquistar. Pense agora. Aí, agora, nesse momento, fala assim: eu declaro, em nome de Jesus. Fala agora o que você está querendo conquistar baixinho. Fala assim: eu declaro que você está vindo à existência agora, em nome de Jesus. Abre teu olho para mim, olha para mim. Lembra da planta? Quem lembra da planta? Que eu falei no comecinho. A planta já nasce uma árvore. Primeiramente eu boto uma. Se você falou, com certeza, você acabou de cavar um buraco e botar a semente. Sabe o que vai acontecer agora com a semente? Ela vai inchar.
Você não vai ver, mas segura na certeza. Sabe qual vai ser o próximo passo? Ela vai começar a enraizar. Quando você menos esperar, você vai ver o brotinho. E você vai lembrar que você esteve aqui sentado nessa cadeira e declarou que ia acontecer. Amém? Você crê? Marcos 11, versos 24 diz: portanto eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. O que foi que vocês acabaram de fazer? Vocês acabaram de pedir algo em oração, crendo. Quem creu no que falou? Você creu mesmo naquilo que você declarou? Então vai acontecer. Fala assim, não, fala assim, pastor, não vai acontecer. Fala assim, pastor, não vai acontecer. Fala, pode falar. Fala assim, pastor, não vai acontecer. Fala assim, pastor, está acontecendo agora. Aleluia. É sobre isso. É sobre isso. É sobre você ultrapassar a barreira. Acreditar apenas no que você vê não é fé lógica. A fé, ela vai além. A fé verdadeira é acreditar antes mesmo que o resultado apareça. Quem acompanha eu de tempos atrás sabe que eu sempre declarei palavras e sempre está acontecendo, porque eu acredito naquilo que eu estou falando. Eu quero dizer para você, não jogue palavras ao vento, mas acredite naquilo que você está falando, porque as tuas palavras têm poder. As tuas palavras têm poder. A fé verdadeira é acreditar naquilo que você declarou antes que aconteça, porque antes que chegue aos seus olhos. Por quê, pastor? Porque quando você lança a palavra, você lança a semente. Quando você lança a semente ela começa a dar a forma daquilo. E sabe o que é interessante ainda? Se você crer de fato em Deus, como eu acredito que você crê, você não vai se preocupar com a circunstância. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, eu vou ativar a tua fé. Você não se preocupa com o que tu está vendo. Fala assim, porque Deus está lá no futuro, já com a tua bênção, para te entregar. Não se preocupa. Fala para o teu irmão, meu irmão, não se preocupa. Eu estou falando, fala de novo, eu estou falando para você não se preocupar. Fala assim, apesar dos problemas, Ele está lá preparando o melhor para você. Amém. Bate a palma. Quando você ora e pede algo a Deus, Ele quer que aquilo aconteça. A fé é acreditar que Deus está fazendo, mesmo quando ainda não vemos os frutos. Eu quero terminar com isso. Eu quero terminar minha palavra dizendo: a fé é você acreditar que Deus está fazendo algo para você, por mais que você não veja.